Oi, hoje vamos falar sobre a transformada de Laplace e suas aplicações para problemas de vibração. Vamos falar de algumas propriedades, aplicar para um oscilador linear e vamos ter dois desafios. Bem-vindos! A transformada de Laplace é uma ferramenta matemática que nos possibilita a solução de equações diferenciais ordinárias. Ela vem em homenagem ao seu criador, Pierre-Simon Laplace. A ideia básica é estabelecer, a partir de uma operação matemática, transformar problemas que estão no domínio físico T para o domínio abstrato da variável S e fazer a transformada inversa. A transformada de Laplace é definida a partir da integral que vai de 0 a infinito de exponencial de menos st u de t dt. E a transformada inversa é dada por 1 sobre 2π imaginário da integral de 0 a infinito exponencial de st u no domínio de Laplace S ds. Dentre as propriedades da transformada de Laplace, podemos destacar a propriedade de linearidade, onde, efetuando a transformada de Laplace para as respostas U1 multiplicada pela constante α1 mais U2 multiplicada pela constante α2, é fácil demonstrar que ao aplicar a transformada de Laplace, ela vai ser igual a constante α1 vezes a transformada de Laplace para o deslocamento 1 mais a constante α2 vezes a transformada de Laplace para a resposta 2. Outra propriedade é a propriedade da derivada. Realizando a transformada de Laplace para a derivada de u, derivada temporal, aplicamos a integral de 0 a infinito exponencial de menos st para o termo du dt, integrado em dt. Dessa forma, para resolvermos a transformada de Laplace da derivada temporal de u, aplicamos a integral por partes. Temos que os termos exponencial de menos st, u, para o intervalo de 0 a infinito, menos a integral da derivada da exponencial de menos st, que é menos s exponencial de menos st, u dt. Aplicando os limites de 0 a infinito para o termo exponencial de menos stu, vamos ter que esse termo no infinito ele é 0, esse termo vai ser 1 e vamos ter então a expressão s de integral de 0 a infinito exponencial de menos stu dt menos a condição inicial u, ou simplesmente ela vai ser igual a s u chapéu menos u no tempo zero. A derivada segunda vai seguir o mesmo princípio. Aplicamos duas vezes a integral por partes para essa transformada de Laplace e, ao final, vamos ter o termo que tivemos na derivada anterior, menos a integral de menos st exponencial de menos st du dt. Aplicando novamente a integral por partes, vamos ter essa expressão, dois limites, de 0 a infinito, mais s ao quadrado, integral de 0 a infinito, exponencial de menos stu dt. Ao aplicarmos os limites, vamos ter que a transformada de Laplace para a derivada segunda da resposta vai ser igual a S2
U chapéu menos S U no tempo zero menos a velocidade no tempo zero. Sabendo disso, podemos aplicar então para o nosso oscilador linear a transformada de Laplace. Será então a transformada de Laplace para MU dois pontos mais CU ponto mais KU igual à transformada de Laplace da força. Aplicando a linearidade, vamos ter que a nossa equação diferencial vai ser separada em cada um dos seus termos e já temos a expressão para a transformada de Laplace na derivada segunda do tempo e na derivada primeira. Aplicando então essas derivadas para a segunda e para a primeira, vamos ter as seguintes expressões que podemos substituir na equação principal. Dessa forma, vamos ter a seguinte expressão: ms ao quadrado U chapéu mais cs U chapéu mais k U chapéu igual a f chapéu mais m U ponto no tempo zero mais msc, tudo isso multiplicado pelo deslocamento no tempo zero. Dividindo a nossa expressão por m, chegamos a algo bem semelhante e se assumirmos que o nosso sistema parte do repouso, chegamos então a uma expressão bem semelhante à nossa função de impedância que vimos no módulo de resposta harmônica. Dessa forma, ao aplicarmos a transformada de Laplace, vamos ter que a resposta no domínio de Laplace, ou no domínio S, vai ser igual a 1 sobre m, abre parêntese, S ao quadrado, mais 2 xi ômega ns, mais ômega n ao quadrado, fecha parênteses, vezes a transformada de Laplace do carregamento. Ou seja, o chapéu vai ser igual a nossa função amplificação no domínio S vezes o carregamento no domínio S. Então, novamente, apresentamos o nosso esquema de um sistema dinâmico, onde temos excitação no domínio de Laplace, que ao passar pela função de transferência no domínio de Laplace G chapéu, vai resultar numa resposta do nosso sistema dinâmico no domínio de Laplace. Além das propriedades da transformada de Laplace apresentada, podemos resolver a transformada de Laplace para diversas funções no tempo, como uma função constante, exponencial de AT, senos, cossenos, senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos, dentre outras. Todas essas expressões podem ser obtidas a partir dos conhecimentos de derivadas, contudo são bastante complexas e podendo levar muito tempo para a dedução de cada uma dessas soluções. Normalmente, encontramos as transformadas de Laplace para cada uma dessas funções, entre outras, em tabelas que, no nosso caso, encontra-se no anexo do livro texto da nossa matéria. Temos que comentar a questão das frações parciais. Para resolvermos a minha resposta no domínio de Laplace, vou chegar numa função harmônica dado por um polinômio no numerador e um polinômio no denominador em função da variável s. Ambos esses polinômios vão ter ordem j, no caso do nosso denominador, e eu tenho um polinômio no numerador que terá ordem s elevado até i. Vamos focar nossa atenção para as raízes do meu polinômio no denominador, que a gente comumente chama de polos. Esses polos do denominador ds podem ser reescritos como o produto do termo S menos R1, S menos R2, até S menos RJ, que pode ser escrito sobre uma produtória que vai de n igual a 1 até j pelo termo S menos Rn. Usando a ideia da expansão por frações, onde a resposta do meu oscilador no domínio S é descrito por
uma fração do tipo Cn dividido por S menos Rn, que vai de 1 até J, essa fração é bastante útil, pois em nossas tabelas de transformada de Laplace, ela representa uma exponencial. Usando a expansão da resposta temporal do meu oscilador linear no domínio S em frações parciais, eu consigo escrever essa resposta no domínio S sob a seguinte forma. A resposta do meu oscilador linear no domínio S vai ser dado por 1 sobre o denominador ds, que é o produto dos termos de S menos Rn, que vão de 1 até J, vezes a somatória, que vai de N1 até J, da constante Cn, vezes a produtória de S menos Rk, onde K vai de 1 até J, excetuando-se o termo En. Dessa forma, eu consigo descrever a minha constante Cn como sendo o resultado do limite de S tendendo até Rn da minha fração Ns sobre ds vezes o termo S menos Rn. Portanto, ao aplicarmos a transformada inversa de Laplace, eu consigo descrever a resposta temporal do meu oscilador linear em função das constantes Cn vezes exponencial de Rnt, que vão de 1 até J. Vamos, então, avaliar a resposta do meu oscilador linear excitado por um impulso, usando, para tanto, a transformada de Laplace. Temos a equação de movimento mu dois pontos mais cu ponto mais ku igual um delta de Dirac, o nosso impulso, e aplicando o nosso conhecimento da resposta no domínio de Laplace desse oscilador linear, temos que o chapéu vai ser igual à função amplificação no domínio SG chapéu vezes a minha excitação, que nesse caso é um impulso, então o Dirac chapéu. Ao aplicarmos a transformada de Laplace para o nosso Dirac, para t menos a, que vai ser igual à integral de 0 a infinito de exponencial de menos st Dirac de t menos a dt. Sabendo que Dirac é válido apenas no tempo t igual a a, então vamos efetuar a integral em torno de a, vindo pela esquerda e pela direita. A integral de Dirac é conhecida como sendo igual a 1. Temos, então, que o impulso ou a resposta de Dirac no domínio de Laplace vai ser igual a exponencial de menos SA. Como A, no nosso caso, é zero, então a minha força F, que é um Dirac, vai ser igual a 1. Logo, a resposta no domínio de Laplace do nosso oscilador linear, o chapéu, vai ser igual a 1 sobre m vezes s ao quadrado mais xi ômega ns mais ômega n ao quadrado. Sabendo que o polo dessa função harmônica S1, S2 é dado por menos xi ômega n mais ou menos de imaginário de ômega d, podemos reescrever a resposta no domínio S do meu oscilador linear como sendo 1 sobre os termos de cada um dos polos, S mais xi ômega n mais imaginário de ômega d vezes S mais xi ômega n menos imaginário de ômega d. Ora, aplicando o conceito das frações parciais, temos a expressão C1 sobre S menos o polo 1, S1, mais C2 sobre S menos S2, o polo 2. Ao efetuarmos o limite de S para o polo S1, temos a constante C1, que é dado por 1 sobre 2i ômega d.
E a constante C2, quando levamos o limite de S para o polo 2, vamos ter que C2 vai ser igual a menos 1 sobre 2i ômega d. Substituímos isso na resposta do meu oscilador linear no domínio S e, aplicando a transformada inversa, temos que a resposta temporal do meu oscilador linear é dado por 1 sobre 2i m ômega d exponencial de menos xi ômega nt vezes a exponencial de mais ômega dt menos exponencial de menos ômega dt. Exponencial de mais ômega dt menos exponencial de menos ômega dt dividido por 2 é um seno. Logo, a expressão é 1 sobre m ômega d seno de ômega dt. Essa expressão coincide com a resposta temporal de um impulso que já calculamos na aula anterior de forçamento arbitrário. Como desafio, se a minha função f possui uma transformada, que é dado por o chapéu é igual à transformada de Laplace de f, demonstre que a transformada de Laplace da integral que vai de 0 a t de f de tal de tal, ela vai ser igual à transformada de Laplace da minha função f no domínio S dividido por S. Bom trabalho!